Bem-vindos ao programa Voz do Claustro, do canal do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Olá, eu sou a irmã Martina e gostaria de começar com vocês hoje um curso sobre o que se chama Doutrina Social da Igreja. É um tema, enfim, como vários temas, né, do ensinamento da Igreja, profundamente desconhecido, inclusive por nós católicos, e é um tema cheio de mal-entendidos. Os mal-entendidos são muitas vezes usados, né, pelo inimigo, poderíamos dizer, para justamente fazer as pessoas se desinteressarem pelo tema. Como as pessoas não sabem bem o que é isso, doutrina social da Igreja, ninguém procura estudar, ninguém procura conhecer. E, obviamente, toda a propaganda ideológica dos nossos dias, sobretudo nos meios acadêmicos, né, usa sempre o desprezo, né, usa sempre, assim, de certa forma, o ridículo para fazer com que as pessoas sejam, vamos dizer assim, imunizadas, né, qualquer tentativa de se aprender o que a Igreja diz sobre sociedade, política, economia e etc. No entanto, como sempre nesses casos, isso é um dos erros mais profundos que se pode fazer, inclusive no mundo acadêmico. O que se chama a doutrina social da Igreja, ou seja, as recomendações que a Igreja nos deu nos últimos 100 anos, sobretudo através de seus papas, em questões políticas, sociais e econômicas, tiveram uma consequência, uma efetividade histórica tremenda. Eu vivo, por exemplo, na Alemanha, e a Alemanha hoje é a Alemanha que se fez depois da Segunda Guerra Mundial, na década de 40 e na década de 50. Nós vivemos, a rigor, exatamente no mesmo sistema, inclusive, né, os mesmos partidos, etc. E o que foi feito nessa época na Alemanha, depois do nazismo, depois da catástrofe da Segunda Guerra Mundial, foi feito exatamente no espírito da doutrina social da Igreja. Não foi a Igreja que fez, isso é um mal-entendido, mas sim as pessoas leigas, inclusive protestantes, que fizeram, mas nesse sentido da orientação vinda, né, das grandes encíclicas sobre a doutrina social da Igreja. E o efeito disso é gigantesco, a gente vê, né, inclusive na história econômica do país. Portanto, a doutrina social da Igreja é algo que não só a gente deve saber, nós católicos, como vamos dizer assim, né, obrigação moral de conhecer a nossa fé, mas é algo que é, sobretudo nos nossos dias, imprescindível. Cada um na sua possibilidade, no seu interesse. Obviamente que um político tem mais obrigação de conhecer isso do que uma pessoa, né, que trabalha com coisas que, na verdade, tem pouquíssimo a ver com a vida social e política. Mas, a rigor, nós todos, mesmo no mosteiro, somos pessoas sociais. A rigor, nós todos temos a obrigação também de nos interessar, né, pelo que acontece na política. A rigor, nós todos somos também atores, por exemplo, da economia local, nem que seja assim, né? E, portanto, a gente precisa saber o que a Igreja diz, como a Igreja nos orienta nesse sentido. Outros temas, como o tema do casamento, das famílias, da sexualidade, por exemplo, né? Hoje em dia, desses avanços tecnológicos, o que eles fazem com relação à vida humana, são temas totalmente urgentes para nós que desejamos, de alguma forma, viver nesse mundo não à mercê dos ventos ideológicos, né, ou da nossa própria vontade arbitrária, mas sim no sentido de alguma forma, seguir o que é direito, o que é bom, o que é justo, em outras palavras, seguir a Deus. Porque é isso, né? É dessa forma que Deus se mostra no mundo, através do que é bom, direito, justo. Portanto, algum acesso, algum estudo, algum conhecimento de doutrina social da Igreja, a rigor, é essencial para nós católicos. Mas não só para nós católicos, também para pessoas, né, cristãs não católicas, a doutrina social da Igreja foi, e é ainda hoje, um apoio gigantesco. Isso a gente vê na história, é o que eu proponho fazer aqui nesse curso. E mesmo para as pessoas não necessariamente cristãs, ou que de alguma forma no mundo secularizado moderno, né, perderam a sua fé, ali o depósito de conhecimentos filosóficos e de conhecimentos teóricos que a doutrina social da Igreja oferece é uma ajuda. Eu conheço, enfim, né, várias pessoas que dão testemunho disso, é uma ajuda
enorme no sentido justamente do encaminhamento filosófico, de saber por onde a gente vai, né? De pelo menos entender quais são os grandes pontos e as grandes questões da política e da filosofia, para que a gente não vá pelo caminho filosófico, político, econômico e social como cegos, né? Sem saber a rigor o que é aquilo, de onde veio aquilo, o que está acontecendo, quais são os perigos aqui. E esse é o problema, porque assim, quando a gente anda como cego, a gente se deixa levar, então, facilmente, né, pelas ideologias, às vezes, inclusive, ideologias absurdas. Bastaria um mínimo de experiência e de conhecimento mais filosófico, né, sobre política e sociedade, para que a gente não se deixasse levar por essas ideologias. Mas, e aí entra muito o nosso erro, a nossa omissão, a gente não usa bem o nosso tempo para justamente ler coisas, né, que são mais profundas e mais sólidas, sobretudo nessa sociedade nossa hoje, em que tudo é rapidíssimo, né, e tudo enfim, né, fácil e superficial. A gente não tem mais a coragem e o valor de ler coisas mais profundas. O que eu proponho aqui nesse curso é fazer um apanhado, vamos dizer assim, dos princípios da doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja fala sobre vários fatores, mas há nela princípios essenciais, que então vão sendo aplicados às diversas circunstâncias. Esses princípios é preciso a gente conhecer, inclusive porque a Igreja não inventou isso, são princípios que vêm do próprio Evangelho, são princípios que vêm da fé cristã, né? A Igreja está apenas trazendo esses princípios, lembrando deles e aplicando eles, de certa forma, à nossa sociedade contemporânea. E eu queria trazer como exemplo da aplicação desses princípios uma série de políticos dos últimos 100 anos, mais ou menos, que justamente, inclusive muitos deles não católicos, 2 têm processo de canonização aberto, mas muitos deles não católicos, nem necessariamente pessoas de vida santa. No entanto, pessoas que souberam, de alguma forma, na sua atividade política, responder à graça de Deus, que no fundo isso é graça de Deus, né? A responder a esse chamado de Deus para realmente ir mais a fundo e fazer da sua atividade política um serviço à pessoa humana. E o efeito que isso tem é imenso, como a gente vai ver aqui, enfim, nos nossos exemplos, né? Antes de começar, uma introdução ainda sobre o que não é a doutrina social da Igreja. Ela é, como eu disse, muito mal entendida. Muita gente acha que a doutrina social da Igreja é o partido da Igreja, como se a Igreja tivesse, né, em determinado ponto da história, fundado um partido, e aí não deu certo ou deu certo. Isso não é absolutamente verdade. A Igreja não tem partido, nem pode ter partido, porque na medida em que a Igreja tiver partido, ela se reduz a uma coisa humana, né? O que a Igreja faz através da sua doutrina social é dar os parâmetros. Isso aqui não condiz com o cristianismo. Isso aqui é perigoso. Esse caminho não pode ser um caminho para quem, né, se diz cristão. Agora, o que se deve fazer? Isso fica, a rigor, a liberdade de cada um. A gente pode dizer que existem vários partidos de inspiração cristã. E qual a gente deve eleger? Isso é questão da nossa consciência e da nossa liberdade. A Igreja, portanto, não determina, nem vai determinar nunca, nenhum partido, nenhum sistema político. A Igreja não diz se a monarquia é melhor, se a república é melhor, se deve haver mais partidos ou menos partidos, se deve se governar através do presidencialismo, do parlamentarismo. A Igreja não dá opiniões nessas questões. Em outras épocas históricas em que a sociedade era profundamente cristã, sim, a Igreja teve influência sobre reis, por exemplo, né? Mas mesmo os grandes filósofos e teólogos dessas épocas nunca disseram esse é o único caminho do cristão ou da Igreja. Não, o que eles fizeram é recomendar em certas situações esse caminho. Hoje em dia, a sociedade não é uma sociedade mais cristã, portanto, né, não faz muito sentido a Igreja recomendar ao presidente que ele faça isso ou aquilo. Nesse sentido é bom, isso é uma vantagem, porque é um perigo muito grande nessa associação entre igreja e política, mas a Igreja não pode se calar, não pode deixar de anunciar às pessoas, enfim, né, que pertencem a ela, mas também a todos que têm boa vontade, o que é, e isso provém de um estudo enorme, de um conhecimento enorme, né, de uma experiência enorme,
o que condiz ou não com, enfim, a verdade evangélica. Não é uma série de normas, uma série de regras, ao contrário, são textos profundamente pensados, profundamente intelectuais, profundamente, inclusive, né, humanos e concretos e realistas, que vão nos mostrando através de argumentos e não de ordens, o porquê que esses caminhos são perigosos, onde é que isso aqui pode dar, o que pode vir desse tipo de atitude e assim por diante. Uma coisa que é essencial para nós, enfim, na nossa vida social de forma geral. A doutrina social da Igreja, portanto, não é um partido da Igreja. A doutrina social da Igreja não é, como muita gente na América Latina pensa, né, uma coisa parecida com a teologia da libertação. A rigor, não tem nada a ver com a teologia da libertação. A teologia da libertação é exatamente uma tentativa, né, de fazer um movimento marxista cristão, vamos dizer assim. Isso não podia ser mais contrário à doutrina social da Igreja. Uma das primeiras coisas que os papas, né, criticaram e condenaram foi justamente o marxismo, o socialismo marxista. Portanto, não há sentido nenhum em fazer uma comparação entre doutrina social da Igreja e teologia da libertação. O contrário, a doutrina social da Igreja condena a teologia da libertação. No nosso caso, né, mais recentes, principalmente os documentos do então cardeal Ratzinger sobre teologia da libertação, são documentos da doutrina social da Igreja. A doutrina social da Igreja não é, como muita outra gente pensa, né, num outro espectro da polarização, um saudosismo que quer fazer voltar aos tempos em que igreja e altar, altar e trono, igreja e política agiam juntas ou em associação. Absolutamente. Inclusive, a grande maioria dos documentos da doutrina social da Igreja são muito mais favoráveis nos nossos tempos modernos à república do que à monarquia, embora também não digam que a república é a maneira única, mas dizem nos nossos tempos é muito mais, talvez, cristão, né, ser republicano do que ser monarquista. Isso depende da situação. Portanto, não há na doutrina social da Igreja qualquer saudosismo com relação a uma política eclesiástica antiga, absolutamente. E a doutrina social da Igreja também não é apenas uma série, né, de, vamos dizer assim, frases sentimentais sobre como a gente deve viver bem uns com os outros. Ao contrário, são documentos profundíssimos, altamente intelectuais, altamente argumentativos, muito concretos e realistas sobre os perigos, das ideologias políticas e sociais nesse nosso momento. Na verdade, o que a gente chama de doutrina social da Igreja é um conjunto de documentos, sobretudo encíclicas dos pontífices. Uma encíclica é um documento que um papa escreve. Encíclica quer dizer uma coisa que roda, né? Uma coisa que é distribuída, vamos dizer assim, justamente sobre um tema, né, candente do momento. O Santo Padre vê que no momento há um problema grande, né? Não precisa ser aqui sobre política ou sociedade, pode ser o que seja, existem encíclicas sobre os mais variados temas, e escreve, portanto, da sua própria mão, uma reflexão intelectual, histórica, filosófica, teológica sobre aquele tema. Como um documento humano do Papa, uma encíclica pode ser discutida por nós, obviamente. Né? Muita gente acha que o Papa Francisco não precisava escrever uma encíclica sobre, por exemplo, ecologia. Isso pode ser discutido. O Papa está escrevendo aqui como uma pessoa humana. O que ele escolhe, qual é o tema que ele escolhe, a forma que ele tem de escrever aquilo, os pontos que ele aborda ou não, isso é uma coisa humana. Agora, toda encíclica, como todo documento do Papa oficial, tem uma mensagem teológica, tem uma mensagem espiritual de fundo. E essa mensagem espiritual, nós cremos, nós católicos, que é garantida pelo Espírito Santo, é garantida por Deus. Portanto, se o Papa escreve uma encíclica ou não sobre ecologia, isso é uma questão a ser discutida. As coisas específicas que ele está falando ali, muito humanas, pode ser discutido também. Mas a mensagem teológica que está contida nessa encíclica, seja ela sobre o tema que for, aí sim isso faz parte do nosso depósito de fé. E é, portanto, muito importante que a gente
pelo menos saiba de forma geral a mensagem teológica que o Santo Padre falou na encíclica tal e tal, que foi, enfim, recentemente publicado. O que se chama doutrina social da Igreja é um conjunto de encíclicas escritas pelos papas desde o Papa Leão XIII, no final do século XIX. Nem todos os papas escreveram sobre isso, mas quase todos, nos últimos, enfim, 100 anos, 120 anos, sobre questões relativas à política, à sociedade, à economia, enfim, e temas derivados daí. Essas encíclicas foram escritas, às vezes, em momentos de muito drama, como, por exemplo, as encíclicas de Pio XI contra o comunismo e contra o nazismo. São encíclicas extremamente ardentes, vamos dizer assim. Inclusive, a encíclica de Pio XI contra o nazismo se chama, com Mit brennender Sorge, com uma preocupação ardente, com uma preocupação enorme, é o título da encíclica, porque ele está vendo a guerra chegar, Ou são encíclicas, às vezes, mais do tipo reflexivas, como João Paulo II, nos centésimos anos, sobre o fim do comunismo na Europa, já tinha acontecido, ele escreve alguma coisa para repensar aquilo, para orientar, esses países que se livraram do comunismo, ou encíclicas que se referem mais a questões trabalhistas, a questões, enfim, sociais, como, por exemplo, Leão XIII, a primeira dessas grandes encíclicas sociais, a Rerum Novarum, publicada em 1891, a mãe das encíclicas sociais. Nenhuma delas determina para a gente o caminho a ser seguido. Nenhuma delas diz, agora você tem que votar nesse partido ou naquele. Agora você tem que fazer isso ou aquilo. Elas são apenas instruções, recomendações, enfim, baseadas em toda a história da Igreja, em toda a experiência desses últimos 2000 anos e em documentos filosóficos e, sobretudo, e aí é o importante, no próprio Evangelho, na própria Sagrada Escritura, no próprio depósito da fé recomendado à Igreja. Então, o que a encíclica diz por exemplo, na questão do aborto, qual é o problema disso, qual é o perigo disso, por que isso não pode ser aceito, quais são os efeitos disso para a sociedade. O que a encíclica diz sobre a questão do trabalho é exatamente isso. O que a encíclica diz sobre os partidos, as ideologias políticas, é exatamente isso. E nós temos, como pessoas livres, cada um com a sua consciência, o dever, portanto, de, na medida em que a gente quiser, e isso é a nossa resposta à graça de Deus, tomar conhecimento disso e concretizar, aplicar isso à nossa vida. Se a gente vai a partir daí fazer um partido político, se a gente vai a partir daí fazer um movimento social, se a gente vai a partir daí criar uma nova circunstância econômica, isso é completamente livre e compete à nossa liberdade e à nossa consciência. O que a Igreja faz é recomendar, vamos dizer assim, chamar a atenção, ensinar, daí o título da grande encíclica do Papa João XXIII, Mater et Magistra, mãe e mestra. A Igreja é mãe e mestra, mas a mãe não força o filho. O professor não pode pegar a mão do aluno e escrever para ele. Ele ensina, ele está ali para dar o apoio, ele está ali para servir de base sólida. O filho e o aluno têm que eles mesmos seguirem o seu caminho a partir da sua própria liberdade, da sua própria experiência. A Igreja é a mãe, é a mestra a qual a gente recorre para achar o caminho quando a gente perdeu o caminho, para nos dar os elementos essenciais, filosóficos e, sobretudo, teológicos que a gente precisa para, nesse nosso mundo, saber mais ou menos onde a gente está. Isso basta a gente olhar um pouco ao mundo ao nosso redor, essencial para a nossa vida hoje em dia. Um grande problema que nós encontramos na nossa sociedade contemporânea é que a gente tem informações, enfim, milhares de informações sobre todas as mais possíveis diferentes coisas. O que falta são as informações sólidas, o que falta é o caminho, o que falta é a orientação, o que falta é a base humana, sólida, que esse mundo de hoje não oferece para a gente. E, portanto, para nós cristãos, mas para qualquer um de nós que, de certa forma, desejar viver a nossa vida no mundo, não como um caniço que é levado pelo vento, não como algo que
não tem, né, nem começo nem fim, nem pé nem cabeça, mas que deseja que a vida faça sentido, que a vida realmente tenha uma moralidade atrás de si. A doutrina social da Igreja é uma ajuda imensa e para nós católicos é uma obrigação de ser lida, né? A gente precisa, antes de fazer uma atuação num partido político, uma atuação econômica, saber os princípios que, enfim, né, a Igreja nos dá, vindos do Evangelho. Não é que a Igreja esteja inventando nada, é apenas uma aplicação das verdades evangélicas à nossa situação de hoje em dia. Hoje em dia isso para a gente é urgente e premente. O que eu proponho então é abordar alguns dos princípios fundamentais da doutrina social da Igreja através da vida concreta, enfim, de alguns grandes políticos do século XX. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. A cruz sagrada seja minha.